A Juiz esclarece. Vamos continuar no tema da medida de acolhimento residencial e nesta sessão iremos abordar a tipologia das casas que estão vocacionadas para receber estas crianças e jovens em perigo, às quais são aplicadas estas medidas de colocação residencial. Estas casas, portanto, estas instituições são casas de acolhimento que obedecem a planos de intervenção, modelos socioeducativos vocacionados tenham por objetivo a reinserção da criança e fazer face às suas necessidades específicas. Elas podem ser divididas em unidades especializadas, nomeadamente em instituições que visam dar resposta a situações de emergência, naquela situação que eu mencionei da aplicação do acolhimento de urgência, em que não há tempo para formular um plano de intervenção prévia, em que se visa cautelar no imediato o bem-estar da criança. Portanto, poderá haver unidades especializadas para estas situações, poderá haver unidades destinadas a dar resposta a situações educativas ou de saúde específicas, portanto, estejam vocacionadas para determinadas doenças, problemas aditivos, entre outros. Poderá haver também unidades visando o apoio à autonomia e à autonomização da criança, nomeadamente apartamentos de transição que visem reintegrar a criança a pouco e pouco no meio natural de vida, estando ainda no âmbito residencial, mas em apartamentos em que se promove e apoia, portanto, a autonomização da criança ou jovem sujeita à medida de acolhimento residencial. Poderá haver ainda a hipótese de colocar crianças com necessidades específicas, nomeadamente de saúde, com doenças crónicas debilitantes que perdurem ao longo do tempo, com deficiência, com problemas aditivos graves, entre outros, em instituições vocacionadas para esses problemas, pelo tempo necessário à resolução da situação até que se consiga uma resposta no âmbito das casas de acolhimento. Essa situação terá de ser fundamentada e terá de durar apenas pelo tempo necessário, portanto, a fazer face à necessidade específica dessas crianças com problemas ao nível da saúde ou da adição e que imponham uma solução diversa. As casas de acolhimento podem ser públicas, cooperativas, privadas, com acordo de cooperação. Poderão ser Casa de Acolhimento, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Casa Pia e instituições particulares de solidariedade social com protocolo, portanto, protocoladas para esse fim, que tenham equipamentos materiais e recursos humanos disponíveis para fazer face à situação destas crianças. Estas casas de acolhimento devem ser organizadas de forma a permitir, portanto, o objetivo visado com a medida, que é o retorno da criança ao meio natural de vida, e enquanto estiverem na instituição, tem de ser promovido o convívio, portanto, dos pais dos pais ou outras pessoas a cuja guarda se encontrasse confiada a criança ou jovem. Portanto, tem de ser incentivado o convívio entre essas pessoas e a criança ou jovem, e se for caso disso, poderá haver lugar à concessão de apoios para permitir esses mesmos convívios, nomeadamente quando as famílias de origem não tiverem recursos necessários para permitir a deslocação até as instituições. A instituição escolhida para acolher a criança terá de ser, na medida do possível, o mais próximo possível da residência das pessoas a cuja guarda se encontrava confiada a criança. Isto de forma a permitir justamente a realização de tais convívios. Ninguém pode ser impedido de conviver com uma criança ou jovem acolhida por deficiência de recursos económicos e por isso estão previstos apoios que podem ser concedidos em situações que assim o justifiquem. No âmbito institucional, a instituição tem essencialmente 3 equipas, a equipa técnica, educativa e a de apoio. Na equipa técnica, que irá intervir na elaboração do plano de intervenção da criança, terá de haver pessoas com habilitação mínima de licenciatura nas áreas de licenciatura e ação social.
de forma a estar munidos dos conhecimentos necessários, portanto, para elaborar estes planos de intervenção que requerem conhecimentos específicos, para além de requererem o conhecimento exato das concretas características de cada uma das crianças ou jovens acolhidas. Cada unidade de acolhimento poderá ter cerca de 15 crianças ou jovens. Este é o limite máximo à partida, no entanto, poderá haver, em situações fundamentadas e justificadas, poderá haver lugar ao acolhimento de mais pessoas. Também as unidades de autonomia, de apoio para a autonomia, não poderão acolher mais do que 7 crianças ou jovens de cada vez, de forma a permitir, portanto, uma atenção individualizada, o cuidado de cada uma das crianças ou jovens acolhidas carece, uma vez que, sendo o acolhimento residencial, de certa forma, uma solução grupal, uma vez que não é como no acolhimento familiar, em que cada família tem um número muito limitado de jovens e crianças, são mais crianças, no entanto, também existe um limite de forma a permitir um acompanhamento efetivo da situação de cada uma das crianças ou jovens acolhidas. Quando cessar a medida, a equipa técnica da instituição também terá de promover, junto do agregado de origem, se for essa a solução, no final do acolhimento, portanto, de retorno da criança ao agregado de origem, deverá continuar a acompanhar a criança por um período que geralmente será de 6 meses, de forma a verificar se subsiste alguma situação de perigo que cumpra comunicar novamente ou à Comissão ou ao Tribunal e verificar se de facto a medida permitiu alcançar os objetivos que com a aplicação da mesma se pretendia. Portanto, como disse, o técnico gestor também irá acompanhar a situação da criança depois do acolhimento, mas não só o técnico gestor, como também a equipa técnica da instituição deverá manter-se em contacto com o jovem e com a criança de forma a verificar do êxito ou não da medida aplicada. Relativamente à família de origem da criança ou jovem, a instituição também deverá manter-se em contacto, de forma a verificar até se existem progressos e se a nível dos convívios podem ser autorizados ou não convívios da criança com a família de origem fora da instituição, que poderá acontecer em fins de semana, feriados, férias, por exemplo, de forma a não prejudicar também o projeto educativo da criança em termos escolares, e isso poderá acontecer mediante autorização do Tribunal ou da Comissão, consoante a entidade que tenha aplicado a medida, mas isso implica necessariamente, portanto, um acompanhamento da situação do agregado pela equipa técnica da instituição que acolhe a criança. Existe aqui um diálogo constante, portanto, entre a equipa técnica, o técnico gestor e a família de origem, portanto, de onde provém a criança, de forma a verificar progressos e fracassos dos objetivos que foram traçados a quando da aplicação da medida pelo Tribunal ou pela Comissão de Crianças e Jovens em Perigo, que por vezes tenho vindo a designada por CPCJ. Portanto, quando falo da CPCJ, é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Penso que relativamente a esta questão das instituições que podem desempenhar as funções de casa de acolhimento, abordei o essencial. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.